Olá, alunos da EJA. Hoje nós vamos falar do impressionismo. Não confundir com expressionismo que a gente estudou. Hoje é impressionismo, que é uma das vanguardas da arte moderna. Então, nós estamos pelo menos em sociologia, na 18ª aula, e hoje o tema é definição, características, artistas e tipos de arte do impressionismo. Então, vamos lá. O impressionismo foi uma tendência artística francesa, com ênfase na pintura, que ocorreu no momento da chamada Belle Époque. Belle Époque quer dizer bela época. Era uma época que foi de 1871 até 1914. Foi conhecido como Bela Época. Foi uma época de muita criação na arte e por isso recebeu esse nome de Bela Época. Essa vertente, ou seja, essa corrente de pensamento ou de ideias, teve um papel muito importante para a renovação da arte do século XX, sendo a grande propulsora das chamadas vanguardas europeias. Quer dizer, nós deixamos para estudar por último o impressionismo justamente por isso, porque foi ela quem deu o impulso maior nas vanguardas. E eu disse que no início que vanguarda é aquilo que puxa, que está à frente. Que essa palavra, inclusive, surgiu na guerra. Aqueles que estavam à frente dos campos de batalha eram considerados vanguardistas. Então, também na arte, aqueles que estavam à frente do movimento de arte moderna no mundo, principalmente na Europa, eram conhecidos como vanguardistas, quer dizer, estavam à frente de um novo movimento, de uma inovação na arte. Isso ficou conhecido como vanguardas europeias. O termo impressionismo, eu repito, não confunda com expressionismo e diga que nós já estudamos esse assunto. Não estudamos ainda. Nós falamos, inclusive, no impressionismo, comparando com outras vertentes que a gente estudou, mas assim, falando por cima, em relação ao impressionismo, mas não o conteúdo completo. Então, o termo impressionismo é fruto da crítica a uma obra de Claude Monet, chamada Impressão Nascer do Sol. Então, posso dizer que o impressionismo, esse movimento chamado impressionismo na arte, na pintura moderna, surgiu a partir dessa obra de Claude Monet. Claude Monet fez essa pintura aí e deu o nome Impressão Nascer do Sol em 1872. Olha aqui. Este quadro aqui, essa pintura, bela pintura, que tem o nome Impressão Nascer do Sol, pintada em 1872. Veja que é praticamente rabiscada, tem 2 barcos aqui, um bem visível porque está bem para cá e outro menos visível porque está mais distante, se perdendo no movimento entre águas, o claro do sol, as nuvens que recebem o reflexo da luz do sol, e por isso que ele deu o nome Impressão, Nascer do Sol, quer dizer, a impressão que dá quando o sol vem nascendo, que vem clareando as coisas, refletindo, criando digamos assim, uma luminosidade no ambiente de um modo geral. Então, essa bela pintura é muito conhecida e tem o título de Impressão, Nascer do Sol. Daí surgiu o nome impressionismo na arte. A partir dessa pintura, desse quadro, os pintores passaram também a pintar dessa maneira, de uma forma não muito visível e
dando prevalência à luminosidade, à claridade das coisas. Pintura impressionista, vamos falar sobre ela. Os pintores da arte impressionista costumavam produzir suas telas ao ar livre, quer dizer, era um costume deles não pintar nos ateliês. Ateliês eram os lugares fechados onde eles costumavam pintar suas obras de arte, seus quadros. Mas, no caso do impressionismo, como eles tinham que refletir muito a luz do sol, o brilho das coisas, eles preferiam pintar ao ar livre, na margem de um rio, de um açude, onde tinha uma floresta, mas num ambiente livre. A intenção era capturar as tonalidades, quer dizer, os tons, as cores, o brilho das coisas, né? Que os objetos refletiam segundo a iluminação solar, quer dizer, a iluminação do sol. Então, o impressionismo, o que caracteriza o impressionismo é justamente isso na pintura. As tonalidades, quer dizer, o brilho que o artista dava através das tintas nas coisas, demonstrando o reflexo da luz, reflexo do sol, ou seja, a iluminação solar em determinados momentos do dia. Porque eles procuravam refletir a luz do sol de acordo com o momento do dia. É claro que o sol, logo ao amanhecer, ele é mais fraco do que o sol do meio-dia, como também o sol do meio-dia é mais forte do que o sol ao entardecer. Então, eles sempre refletiam isso na luz para dar uma demonstração a quem observasse a pintura, que estava dizendo respeito a uma manhã, ou ao meio-dia, ou ao pôr do sol. Eles demonstravam isso na pintura, né? O momento do dia que era refletido nas suas obras de arte. Esse movimento foi um divisor de águas para a pintura. Seus artistas não se prendiam aos ensinamentos do realismo acadêmico. Quer dizer, mesmo aqueles que tinham estudado o realismo acadêmico, quer dizer, estudado o realismo, que era justamente as pinturas vistas de forma real nas universidades, nas faculdades, muitos faziam cursos superiores, né? Faziam faculdade de pintura, mas depois eles romperam com isso e passaram a pintar de uma forma diferente, contrariando aquela maneira que eles tinham aprendido na universidade, na faculdade, e criando um novo movimento artístico denominado impressionismo. No entanto, foram influenciados pelas correntes positivistas da segunda metade do século XIX, as quais primavam pela precisão e o realismo. Quer dizer, as correntes positivistas, elas primavam muito, davam muito valor à questão científica, tecnológica, as coisas do progresso, da industrialização que estava surgindo, e então copiava aquelas coisas reais, aquelas coisas que estavam acontecendo no momento. E o impressionismo veio para romper com isso. Os pintores impressionistas queriam romper com isso aí, criando uma inovação na arte, uma coisa diferente. Esse novo estilo artístico concorria com produções acadêmicas, ou seja, concorria com aquelas produções que eram feitas nas universidades. Quando a gente fala acadêmicos, está falando da universidade, das faculdades. Para isso, havia locais fora dos circuitos tradicionais da arte. Quer dizer, onde eram produzidas as artes da época, que eram os locais determinados, eles romperam com isso e passaram a expor suas artes em locais diferentes. Aí diz, para isso havia locais fora dos circuitos tradicionais da arte, como eram os casos dos salões. Salões eram os salões onde eram expostas as obras de arte, onde os pintores gostavam de expor suas telas. Então, havia locais que eles determinavam
fora dessas tradicionais localidades de expor as suas artes. Então, eles procuravam locais diferentes para mostrar a obra artística que eles tinham criado. Vale citar que as orientações estéticas, quer dizer, as orientações artísticas impressionistas, estão presentes nas produções gráficas, na propaganda e em outras formas de comunicação de massa. Até os dias atuais, elas seguem influenciando novas estéticas, quer dizer, novas obras de arte. Então, é um tipo de arte que não só ficou lá atrás. Hoje, você encontra em produções gráficas, em propagandas, em formas de comunicação do povo em geral. Quando diz comunicação de massa, comunicação que é dirigida à massa, ao povão, para fazer uma publicidade, uma propaganda. Então, muitas vezes, a obra impressionista é utilizada nesse sentido. Obras impressionistas. Selecionamos algumas obras que são ícones, quer dizer, são referências do movimento impressionista. Confira. Primeiro, Almoço na Relva. Veja que aí nós temos cores escuras, mas tem claridades aí bem acentuadas. Essa mulher aqui despida ao lado desses homens, e a roupa dela aqui, né, encostada, outra tomando banho ali na frente, numa poça d'água, e numa lagoa, certamente. Então, isso reflete muito a claridade da luz. Então, é como que eles estão num piquenique, em algum lugar, e aí o artista retratou eles nesse piquenique, nesse local, né, na floresta, e mostrando a claridade e o reflexo da luz para dar a entender se era uma manhã ou um entardecer, algo desse sentido. Veja que a roupa dos homens estão de cor escuras, é justamente para dar bem destaque às mulheres que são de cor branca e estão despidas. Esse é um quadro de Edouard Manet. Não confundir com Monet, que é o que a gente viu aqui antes. Aqui, Claude Monet. Existiu o pintor Claude Monet e esse outro aqui, esse outro artista que pintou esse quadro chamado Almoço na Relva, quer dizer, um piquenique, um almoço, né? É Eduardo Manet, finalizado em 1863. Veja que é quase do mesmo ano do anterior. A cena causou estranheza e polêmica na época, pois exibia uma jovem nua entre dois homens. Não é nenhuma só, a outra também está tomando banho ali. Então, para a época, esse quadro chocou aqueles que tinham uma vida regrada diferente. Então, esse quadro chocou a sociedade, pode-se dizer assim. Se tornou escandaloso para a época. Veja que o ano que foi pintado, 1863. Almoço dos Banqueiros. Aqui é outro quadro com esse título, Almoço dos Banqueiros. Essa é uma obra de Pierre Auguste Renoir, feita em 1881, também quase no mesmo período, e retrata um grupo de amigos. Veja que é simplesmente uma mesa com vinhos em garrafas, as taças dispostas sobre a mesa, a comida e movimento de muitas pessoas ao redor, mulheres e homens, e reflete bem a luz do sol. Aqui os reflexos, é um lugar, um ambiente fechado, mas tem uma certa abertura e entre os reflexos solares. Então, é uma obra muito interessante e retrata, como se diz, um grupo de amigos comendo e bebendo vinho. Vem outro quadro intitulado Série de Pinturas Nenúfares. Esse quadro é muito famoso também, tem uma lagoa aí cheia de folhas de mato, né? de várias folhas por cima, o mato que nasceu embaixo d'água,
e tem uma floresta mais na frente e essa ponte aí sobre a lagoa. Esse quadro foi pintado da casa do pintor, ele da sua própria casa, observando certamente ou da janela ou da porta ou da área da casa que ficava no alto, ele retratou na pintura, no quadro, né? Essa obra faz parte da série de telas que o pintor Claude Monet, que é aquele primeiro pintor que a gente falou antes, realizou entre 1914 e 1926, representando o jardim de sua casa. Quer dizer, a partir da observação que ele fez da própria casa, ele pintou o jardim que estava localizado à frente de sua casa, onde tinha essa bela paisagem, florestas, uma grande lagoa, rio, certamente é um rio que passa embaixo de uma ponte, e uma ponte bem como se diz, côncava. Ela côncava é que tem uma posição oval. Então, ele representa o jardim da casa de Claude Monet. As pinturas foram feitas em seus últimos anos de vida. Quer dizer, nos últimos anos de vida, ele pintou esse quadro. Quais são as características do impressionismo? Registro das tonalidades das cores, como nós falamos, que a luz do sol produz em determinados momentos, quer dizer, o objetivo deles era mostrar, pintar qualquer coisa, um piquenique, uma ponte, seja o que for, mas mostrando uma parte escura, mas a parte essencial era a luminosidade do sol, a claridade do sol, o reflexo do sol nas coisas, nas flores, nas folhas, na água, nos objetos. Figuras sem contornos nítidos, quer dizer, não tem contorno nítido. Veja que a gente sabe que se trata de árvores, de ponto, mas não tem um contorno definido, assim, bem claro das coisas. Então, isso é uma característica do impressionismo. As pinturas são formadas sem contornos nítidos. Contornos os riscos, assim, bem destacados das coisas. Sombras luminosas e coloridas, quer dizer, tem sombras com luminosidade, refletindo a luz do sol, e também bastante colorido, muitas cores dispostas na pintura impressionista. Misturas de tintas diretamente na tela com pequenas pinceladas. Eles usavam muito isso, a mistura de tintas, e com isso criava as cores destacadas. Veja esse quadro aí, uma pintura muito bonita, em que tem uma mulher com uma sombrinha de vestido longo, que era uma tradição da época. Aqui tem outra pessoa, que não se sabe direito se é uma criança ou é uma pessoa baixa, se é um homem ou uma mulher, e uma relva, né, cheia de flores. Tem muitas flores aqui, mas não tem um contorno definido. A gente sabe que se trata de plantas, de flores, uma florestazinha aqui, mas não tem uma coisa bem clara definida. Então, isso tem bastante cores definidas, tem luminosidade na vegetação, mas não tem uma claridade daquilo que representa. Então, ele deu o título aqui, Mulher com Sombrinha no Jardim. Quer dizer, só para retratar a mulher no jardim, ele pintou outras coisas aqui, justamente o jardim, para poder mostrar a luminosidade e a claridade do sol refletindo nas plantas. Então, é de Renoir também. É uma obra chamada, do impressionismo, chamada Mulher com Sombrinha no Jardim. É um quadro também muito famoso de Renoir. Os pintores impressionistas buscavam reproduzir as sombras de modo luminoso e colorido. Eu destaquei bem essa frase para você compreender bem o que nós estamos dizendo, que a pintura impressionista busca reproduzir sombras, mas de modo luminoso e colorido. Quer dizer, ele pinta coisas escuras, mas traz a claridade do sol para outras coisas, para mostrar a luminosidade. Então, ela buscava reproduzir as sombras, mas de modo luminoso e colorido. Quer dizer, algo que tivesse
vamos dizer, fosse escuro, fosse de cor, né, bem destacado no sentido de ser obscuro, de ser bem destacada e com um reflexo da claridade do sol. O ponto de partida era a composição de efeitos visuais para a fixação do instante, tal qual a impressão visual que nos causa. Quer dizer, aqui você pode interpretar se era numa manhã, ou se era às 10 horas do dia, ou se era à tardinha. Quer dizer, isso aí fica a cargo de quem observa. Pela claridade do sol, ter uma ideia de que horas, a que horas esse quadro está representando. Portanto, a tonalidade preta é evitada em obras impressionistas plenas, de modo semelhante à presença dos contrastes e de transparência luminosa auxilia no desvanecimento da forma percebida, agora sem contorno. Quer dizer, eles não usavam cores escuras, como preto, marrom e outras cores, o verde escuro, como se diz, simplesmente. Eles davam um destaquezinho, mas o essencial era a luminosidade, a claridade nas coisas. As coisas escuras eram só as pinceladazinhas, só de pouco destaque. Os impressionistas aboliram as tendências temáticas históricas e mitológicas, bem como as religiosas, buscando momentos cotidianos fugazes. Quer dizer, eles deixaram de pintar temáticas históricas, quer dizer, que refletiam, vamos dizer que eles pintassem, antes costumavam pintar prédios históricos ou lugares que aconteceu, vamos dizer, uma batalha. Eles deixaram de pintar isso, coisas mitológicas relacionadas aos mitos da Grécia, de Roma, aqueles deuses, aquelas coisas, né, relacionadas à mitologia da Grécia e de Roma, e também questões religiosas. Deixaram de pintar santos, deixaram de pintar igrejas e passaram a pintar mais coisas do dia a dia, do cotidiano. Coisas como uma lagoa, uma ponte, um jardim com flores, coisas que realmente eles estavam, pequenas coisas que ninguém via até aquele momento, entendeu? Ninguém observava. E eles passaram a observar aquelas coisas e deram importância às coisas da natureza. Sol, lua, nuvem, flores, florestas, pedras. Ademais, procuravam uma expressão artística que estivesse focada nas impressões da realidade, em detrimento da razão e da emoção. Quer dizer, a partir do momento que eles pintavam uma ponte, um jardim da própria casa, como alguns pintaram, né? Refletindo a luz do sol, quer dizer, eles estavam dando prevalência a uma realidade que ninguém podia discutir, quer dizer, e eles procuravam as coisas mais simples para dar destaque, ao invés de coisas grandes, famosas, como guerras, como prédios antigos, igrejas antigas ou coisas religiosas, né, de um modo geral. Como perceberam a fonte das cores nos raios solares, buscavam captar a mudança no ângulo dos mesmos e na implicação disso na alteração de cores. Procuravam também realizar as pinturas cromáticas na própria tela, fixando as tintas em pequenas manchas de cor. Quer dizer, como a gente falou antes, eles não tinham um destaque assim, os pintores impressionistas não davam destaque assim, bem nítido, bem claro, quer dizer, não faziam um contorno, eram impressões mesmo, assim, pintava aquela que parecia desenho de criança, mas dava, como se diz, uma impressão daquilo que eles estavam querendo demonstrar. Você não via com muita clareza as pinturas impressionistas, mas de imediato você compreendia que era uma mulher no jardim, que era uma ponte cruzando um rio,
você compreendia mesmo sem haver esse destaque, ou esse contorno nas figuras. Isso porque a luz, para os impressionistas, construía a forma, captava a mesma paisagem nos diversos momentos do dia e nas várias estações do ano. Quer dizer, era uma coisa também que eles usavam muito, era pintar as estações do ano. Então, às vezes, retratava o momento de inverno, momento de caídas de gelo, de geadas, momentos do verão, momento da primavera, onde as flores estavam bem visíveis, e eles passavam isso para as pinturas. Principais artistas do impressionismo. No grupo original dos pintores impressionistas estavam Eduardo Manet, Alfredo Sisley, Camille Pissarro, Edgar Degas, Augusto Renoir e Claude Monet. Veja que o de cima é Eduardo Manet e aqui é Claude Monet. Então, todos esses artistas eram pessoas de destaque na pintura impressionista. Mulheres impressionistas. Apesar de pouco se falar sobre as mulheres na história da arte, algumas estavam também expressando-se artisticamente. No impressionismo, houve a presença feminina não apenas como modelos, mas também como pintoras. Podemos citar alguns nomes como Betty Morisot, Mari Cassatt, Eva Gonzalez e Lila Carbot-Perry. Essas pintoras, que era costume as mulheres se expor até despidas, sem roupa, para os pintores retratar elas nos quadros. Mas, nesse momento aqui, as mulheres passaram também a ter uma atividade intensa na arte. E essas mulheres aí se destacaram bastante nas pinturas impressionistas, como artistas, como pintoras. Impressionismo no Brasil. Após se consagrar no exterior, o impressionismo chega ao Brasil. Olha uma pintura aí muito bonita, é a mulher estendendo roupa, uma criança de lado aqui, tem outra, eu não sei se é uma pessoa aqui, em pé de vestido branco, tem uma coisa que parecida com a cabeça, mas não sei se é algo... aliás, é uma mulher do outro lado, as mãos dela aqui, uma mão aqui, outra aqui, estendendo a roupa. Só vê a testa, o cabelo com os dois olhos aqui, dá para ver bem. Uma criança sentada aqui com a roupinha azul e tem umas plantas aqui. Veja o destaque das roupas todas brancas. Eles primavam muito pela cor clara. Veja que não tem quase cor escura, e branco tem muito. Todas as roupas estendidas são roupas brancas. Inclusive, a roupa dessa criança aqui, dessa menina, dessa garotinha, é toda branca. Então, aqui ficou conhecido como roupa, o nome do quadro é Roupa Estendida. Veja que é uma coisa simples, estender uma roupa, mas foi isso que o pintor impressionista buscou. O artista impressionista buscou expor as coisas mais simples da vida, as coisas reais, um realismo, como se diz, concreto, e essa pintura é de Eliseu Visconti. E só em demonstrar a mulher estendendo roupa, ele quis mostrar a luminosidade do sol. Veja que o sol está daqui para lá. Por isso que reflete bem nas roupas e nas pessoas que estão aqui expostas. No Brasil, podemos citar como representante mais importante do impressionismo italiano, Eliseu Visconti. Esse cara era radicado no Brasil. Ele morava aqui, por isso que ficou conhecido como a pintura brasileira, porque ele pintou aqui essa paisagem. Mas ele era de origem italiana. Então, era radicado no país, quer dizer, no Brasil. Atualmente, há também o pintor Washington Maguitas, também que pinta o estilo impressionista. Também notamos tendências impressionistas nos trabalhos de Almeida Júnior, Anita Malfatti, que nós já falamos dela, que é uma pintora brasileira muito famosa,
Georgina de Albuquerque e João Timóteo da Costa. Veja que algumas mulheres no Brasil, essa Anita Malfatti, que é muito famosa, e Georgina de Albuquerque, se destacaram na pintura impressionista. Não só foram os homens que tiveram nome na pintura. Música impressionista. A música impressionista é caracterizada por atmosferas melódicas, sensuais e etéreas, que buscam retratar imagens, especialmente paisagens naturais. Quer dizer, quando os pintores impressionistas passaram a dar destaque nas suas artes e criaram essa nova tendência artística chamada de impressionismo, também os artistas da música passaram a copiar as paisagens naturais nas músicas, e isso ficou conhecido também como impressionismo na arte musical. Então, aí tem a música de Claude Debussy, é considerada impressionista. Surgiu como oposição à música romântica, porque até aquele momento a música romântica só falava de sentimento, de amor, e agora os artistas passaram a falar de coisas da natureza. Aí houve uma mudança na arte musical. Podemos citar como compositor impressionista os franceses Claude Debussy, Maurício Ravel, entre outros. Ravel é muito famoso, ele tem um bolero chamado Bolero de Ravel, que tem uma duração de 15 minutos, é uma música muito bonita, bonita mesmo a música, e é tocada, só tocada com instrumento musical, não tem letra, mas é muito linda. Literatura impressionista. Sim, quem puder ouvir, é só botar Bolero de Ravel no celular, no Google, que vai aparecer essa música que eu falei, de 15 minutos. Muito bonita mesmo. Literatura impressionista. A literatura impressionista focou na descrição de impressões e aspectos psicológicos das personagens. Quer dizer, também a tendência impressionista passou para a literatura, que, como eu já falei, é a arte escrita, através da poesia, dos romances escritos pelos escritores. Então, também, os escritores passaram a usar a arte impressionista nos seus livros, nos romances e na poesia, através dos aspectos psicológicos das personagens e impressões, assim, descrevi impressões na fala das personagens. Então, aí nós temos um artista da arte e da literatura, que é Marcel Proust, foi um escritor impressionista. A literatura impressionista tem como características a valorização das emoções e sensações, a importância da memória com a busca por um tempo que não existe mais, e o enfoque em sentimentos individuais. Então, o destaque em emoções, sentimentos dos personagens dos romances ficou conhecido como impressionismo na literatura. Destacam-se como escritores impressionistas o francês Marcel Proust e os brasileiros Graça Aranha e Raul Pompeia. Esses dois escritores são muito conhecidos e foram, como se diz, passaram a arte impressionista para os seus livros. Impressionismo e fotografia. O advento da fotografia permitiu aos pintores se libertarem da função figurativa da imagem. Assim, passaram a experimentar novas técnicas, levando em conta os efeitos ópticos descobertos sobre a composição de cores e formação de imagem na retina do observador. Então, até na fotografia, o impressionismo teve influência. Veja aí à esquerda, fotografia de Degas, de 1896, e à direita, uma dançarina com leque, em 1879, também de Degas. Veja o jogo da fotografia. Aqui ele faz toda preto e branco, mostrando a luminosidade aqui,
Há aqui uma dançarina, onde tem também muita luminosidade, muita claridade. Então, houve um efeito também na fotografia. Isso permitiu a exploração de novos parâmetros estéticos, quer dizer, novos parâmetros de artísticos, dando ênfase na luz e no movimento. Veja que ele destaca bem a luz aqui, o ambiente é escuro, mas ele demonstra a luminosidade e o movimento dos personagens. Essa mulher está com o braço aqui levantado, o pescoço virado para o outro lado, esse outro braço estendido para cima. Aqui há uma bailarina com o leque se abanando e a saia bem voltada aqui, como que ela está em movimento, dançando. Então, a luz e o movimento foi destacado na fotografia também. Então, além disso, os pintores também influenciaram pela linguagem fotográfica no que diz respeito ao enquadramento e espontaneidade. Bom, eu acho que o texto ficou mais ou menos esclarecido e para a semana na próxima segunda-feira, estarei mandando a atividade correspondente. Espero que todos estejam bem, com saúde e quero desejar um forte abraço e até a próxima aula.